Olá, pessoal do oitavo ano, professor Rodrigo. Na semana passada, gente, acabou que sexta-feira não houve aula, né? Então não deu certo fazer a correção que tinha sido da aula de quarta. Então a gente vai começar aqui a aula de quarta e vai começar a matéria que vai ser a matéria do mês. Então, assim, né? Vamos aqui começar com gosto de gás. Na próxima semana a gente vai ver se faz umas aulas de OBNEP, né? Para poder a gente se preparar que logo agora, no final do mês, a gente vai ter o BNEP. Então, vamos dizer aqui para esta frase, né? Vamos começar com a nossa frase do dia, que diz: o estudante é, antes de tudo, um eterno aprendiz. Eu acho legal, assim, a gente... Primeiro, deixa eu comentar sobre a frase. Não é uma frase empolgante. Não é uma frase que me motiva. As pessoas parecem que estão precisando ser motivadas pelos outros todo o tempo, né? E não existe isso. Quem pode te dar a melhor motivação é você mesmo. Você não pode esperar que as pessoas, os professores, os seus pais, seus amigos, seus parentes, seu namorado, seu esposo, sei lá, quem seja, te motive, te dê força para tu fazer algo para ti. Não, essa motivação tem que vir, primeiramente, ela tem que vir de você. É claro que quando os outros nos dão essa força, é melhor, é bom, ajuda, mas a gente não pode dar essa responsabilidade para uma terceira pessoa. Essa responsabilidade, ela é nossa, ela é totalmente nossa. Tá certo? Por isso que a frase pode não ser a frase mais empolgante do mundo, mas é uma frase, sim, que dá para refletir. Dizer aqui para você sempre tem o que aprender. Mas não é só você que é estudante, não. Eu seu pai, seu avó, os seus avós. Ninguém tem condições de aprender todo o conhecimento. Ou seja, se não há condições de aprender todo o conhecimento dentro dessa vida, então significa que há sempre uma coisa para aprender. Seja no âmbito pessoal, profissional, seja no âmbito estudantil, né? Então, aqui o pensamento é dizer assim, olha, não vá achar que você sabe de tudo, não. Primeira coisa que você tem que entender é que você não sabe de tudo. E é normal, claro. Você pode saber mais do que uns. Por exemplo, uma pessoa diz assim, Rodrigo, tu já tá velho, né? Eu digo, depende. Se você perguntar para minha sobrinha que tem 4 anos, ela vai dizer que eu tô velho. Agora, se você perguntar para uma pessoa de 80 anos, ele vai dizer, você está muito novo ainda. Então, depende do ponto de vista. Então, primeira coisa é você entender que você não sabe de tudo, que você, mesmo que você seja melhor do que alguns, tem outro tanto que é melhor que você. Você pode ser o melhor na sua sala, por exemplo. Você pode ser o melhor na escola, na sua escola, por exemplo. Mas tem outros alunos, em outras escolas, em outros lugares, que podem ser melhores do que você. Ou seja, há sempre o que aprender. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos corrigir o que ficou da última aula. Então, a primeira coisa aqui da última aula, desse exercício, foi falar dos números irracionais. O que nós estudamos dos números irracionais? Que números irracionais, que é um tipo de número totalmente diferenciado, é uma dízima. Ele é uma dízima. Só que ele é uma dízima, que é um número infinito. Dízima significa números infinitos, né? Então, vocês podem olhar aqui, tudo aqui que está na segunda aqui é uma dízima. Tudo aqui da segunda é uma dízima. E aqui na terceira também nós temos uma dízima. São números infinitos. Só que não é uma dízima qualquer. Não é uma dízima qualquer. É uma dízima não periódica. O que seria uma dízima não periódica? É uma dízima onde não há repetições depois da vírgula. Periódica, não periódica. Se eu tiver essa condição especificamente, o número seja uma dízima, mas não seja periódico, então nós temos um número irracional. Um grande exemplo disso, que muitas vezes os textos questionam muita gente, existem 2 exemplos, bem básicos.
Primeiro, a raiz imperfeita. Toda raiz imperfeita, ela é uma dízima não periódica, portanto, ele é um número irracional. E o π, o valor de π de 3,14, que na verdade não é só 3,14, até porque ele é uma dízima, o valor de π ele é uma dízima não periódica. Então, se a gente olhar aqui para primeiro, o que eu tenho aqui? Ó? Calculando-se a raiz de 30, obtém-se esse valor. Ou seja, a raiz de 30 é uma dízima não periódica. Então, que tipo de número é esse? Então, ele é um tipo de número irracional. Segunda, um exemplo de número irracional. Então, vamos analisar a letra A. Todos aqui são dízimas, mas vamos analisar aqui o seguinte. Aqui tem 12, 12, 12, 12. Portanto, isso aqui é periódico. Isso aqui é periódico, ou seja, existe uma repetição depois da vírgula. Existe uma repetição depois da vírgula. Vamos ver aqui a letra B. 501, 501, 501. Então, existe uma repetição depois da vírgula. Gente, se o número não é irracional, então ele é racional, que é representado pela letra Q, que foi apresentado também na outra aula. Olha a letra C. 321, 321, 321. Portanto, ele é um número racional. Então, pela lógica, o número irracional está na letra D. Não há uma repetição clara, tipo 29, 29 não tem. 290, 290 não tem também. Né? Então, nota-se que não há essa repetição, esse período. Então, ele é um número infinito. Ou ele é um número irracional. Na terceira, nós temos esse número aqui. Também a gente não consegue encontrar uma repetição depois da vírgula, porque ele é uma dízima, né? Esse número, de fato, ele é uma dízima. Ele é uma dízima. Ele não é negativo por não ter um sinal de menos. Ele poderia ser negativo, claro. Mas ele não tem um sinal de menos, portanto, ele não é negativo. Então, o que ele é, Rodrigo? Então, ele é um número irracional positivo. Ele é um número irracional positivo. Ok? Muito bem. Agora vamos aqui falar desses conjuntos. Primeira questão, observe os números, quais deles pertencem aos conjuntos? Então, os conjuntos naturais. Pelo que nós explicamos na aula anterior, os naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinito. Portanto, são naturais aqui o 0 e o 1. Que é o conjunto mais básico de todos, é o conjunto dos naturais. Agora, quem pertence ao Z? Lembra que o Z é os números inteiros. Quem são os números inteiros? É uma mistura de números naturais com números negativos. Mas não é qualquer número negativo, não, porque os números inteiros aqui na letra B não pode entrar fração e nem pode entrar número com vírgula. Portanto, tem aqui o 0 e o 1, que são naturais e também entra aqui nos inteiros. Aí entra o menos 4 e só. Pelo que eu estou vendo aqui, só esses três. Quem é que pertence aos inteiros, mas não pertence aos naturais? O menos 4. Porque nos naturais não tem números negativos. Só vai ter números negativos nos inteiros. Gente, qual desses números aqui, esse é racional, mas não pertence aos inteiros? Quer dizer, porque os racionais, gente, abraça tudo isso, né? Vocês lembram disso? Os racionais, eles abraçam tanto os naturais como os inteiros. Como se fosse uma coisa só. Mas tem uma coisa que os racionais têm, que esses dois aqui não têm, que são a fração e o número com vírgula, que é o número decimal. Portanto, o que o racional tem que o Z não tem? O menos 2,3 é um desses números. O menos 1 sobre 4, que não tem nos outros. O 0,6
Esse tracinho em cima significa que é 6, 6, 6, 6, infinito, tá? Esse tracinho aqui em cima, aqui, ó. E aqui, gente, esse número raiz de 8, ele é uma raiz imperfeita. Portanto, ele é um número irracional. Segunda questão, qual desses números são... Bem, reais. Os números reais são todos eles aqui. Não tem como fugir. Lembra que uma das últimas explicações que eu dei é que o conjunto dos números reais, ele abraça todos os demais conjuntos. Ele abraça todos os conjuntos, todos os números. Então, quem desses números aqui é natural? Somente o 6. Quem é inteiro? O 6 e o menos 6. Quem é racional? O 6, o menos 6 e o 6,6. Porque os racionais abraçam todos os outros. Então, você vê que o número natural, que era o 6, está dentro do inteiro e está dentro do racional. Agora, quem é o irracional? É só a raiz de 6. Por quê? Porque não existe a raiz de 6. Ela é uma raiz imperfeita. Se ela é uma raiz imperfeita, significa que a resposta dessa raiz de 6 vai dar uma dízima não periódica. Por isso que ele é um número irracional, porque ele é uma dízima não periódica. E é isso que ele está me perguntando bem aqui na quinta. A raiz de 50, ela é uma raiz imperfeita. Então, qual é a resposta da raiz imperfeita? Uma dízima não periódica. Se ele é uma dízima não periódica, então a gente pode afirmar que ele é um número irracional. Beleza, gente? Com isso, a gente finaliza a explicação. Deixa eu só beber um pouquinho d'água, e aí a gente finalizou essa explicação. Muito bem. Aí agora a gente vai começar o que seria o conteúdo para junho. E aí a gente vai falar desse esquema aqui, gente. O uso de letras para representar números. Tudo que eu apresentar aqui para vocês, teoricamente, não é para ser novidade. Vocês deveriam ter estudado isso no ano passado. A matemática, ela tem um ramo, uma parte, onde ela coloca números no lugar de letras. Eu vou tentar exemplificar isso bem direitinho. Quando a gente está estudando no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, a tia costuma fazer exercícios assim, ó. Quadrado mais 12 dá igual a 20. Aí o aluno vai responder isso aqui, colocando dentro do quadrado o valor que ele considera ser o valor correto para botar aqui nesse quadrado, beleza? É assim? Pronto. Para a nossa matemática, é praticamente a mesma coisa, só que ao invés do quadrado, coloca-se uma letra do alfabeto. E aí, eu digo o seguinte, A mais 12 é igual a 20. Portanto, quem é esse A? Esse A é um número que eu não sei quem é, mas dependendo da questão, eu posso descobrir quanto é que ele vale. Nesse caso, esse A, ele vale 8. A é igual a 8. É assim que a gente coloca. Mas isso não é para ser novidade para você, porque... Deixa eu levantando o pé aqui com o outro. Porque letras no lugar de números, vocês já viram, não é mais novidade. Então, A ou qualquer letra do alfabeto, na matemática, representa um número desconhecido. Número desconhecido. Aqui é um número. Que número é esse? Já descobri que esse número aqui, ele é 8. Por que, Rodrigo, ele é 8? Porque 8 mais 12 é igual a 20. Então, o 8 faz essa sentença ser verdadeira. Qualquer outro número que não seja o 8, essa sentença ela ficaria falsa. Tipo, se fosse um 10. 10 mais 12, 22. Portanto, essa sentença não estaria correta. Tá certo? Na matemática, quando eu uso letras para representar números, eu chamo isso de álgebra. Assim como existe a geometria, que estuda as formas,
existe a álgebra. A álgebra é quando eu tenho letras no lugar de números. Então, eu tenho expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão onde eu tenho uma letra no lugar de um número. Inclusive, entenda bem que se eu tenho uma letra no lugar de um número, eu posso operar com essas letras. Eu posso somar, eu posso diminuir, eu posso multiplicar e eu posso dividir essas letras. Eu posso operar com elas, uma vez que as letras são representantes de números. Beleza? Vamos aqui entender aqui alguns exemplos. Usando letra para representar números, associe. A soma de um número com 8. Ó, vamos usar a letra para traduzir isso aqui. O que essa questão está pedindo é que eu pegue esse texto aqui e traduza na forma matemática, na linguagem matemática. Então, ele diz assim, a soma de um número com 8. Ele me disse que número é esse? Disse não. Aí é onde eu entro com a letra no lugar de um número. Então, eu posso pegar qualquer letra do alfabeto, apesar de que tem uma letra que é muito usada. A letra mais usada de todas da matemática é o X. Mas eu poderia pegar qualquer letra, tipo, a soma de um número com 8, então seria A mais 8. Já que eu não sei que número é esse, vou botar a letra A mais 8, ou X mais 8, ou 15 menos 8. Tá entendendo? Então, a resposta correta aqui seria essa, ó. Letra A. O dobro de um número. Você sabe o que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Que número é esse? Ele me disse? Não. Então, seria 2 vezes um número que eu não sei quem é. Aí eu vou botar a letra B. Então, fica 2B. 2 vezes B. Que também seria 2 vezes B é a mesma coisa que 2B. Ah, Rodrigo, por que você está botando um B se na questão tem um X? Porque eu posso botar a letra que eu quiser. A letra não importa aqui nesse momento. Mas, se você notar bem, é a mesma coisa que já está bem aqui, ó. É a B. 2/3 de um número menos 1. O que é 2/3 na matemática? 2/3 é uma fração. 2/3 é a fração que a gente fala 2/3. 2/3. 2/3 de um número menos 1. Tá vendo que eu estou traduzindo? Aqui é a letra C, ó. A diferença entre um número e 8. A diferença é uma subtração. Então, a diferença seria entre um número, que eu não sei quem é, e 8. Então, x menos 8. Número menos 8. Que número é esse? Não sei. Por isso que eu botei o x. Aí você vai ver aqui na letra D. Vou botar agora só x agora. Metade de um número. Que a metade de um número é você dividir esse número por 2. Então, pega esse número e divide por 2. Então, você vai ter a metade. Tudo que você divide por 2, você vai ter a metade. E como eu não sei que número é esse, eu tenho que botar uma letra. O triplo de um número, então, 3 vezes um número, 3 vezes esse número, triplo, né? Triplo significa 3 vezes, mais 4. Letra F. A quarta parte, isso aqui, a quarta parte, também é dividido por... a quarta parte é a mesma da fração, é você dividir por 4. A quarta parte, eu vou dividir por 4. Quem? A diferença de um número com 5. Então, a diferença de um número com 5 dividido para 4. Seria esse aqui. O dobro de quem? 2 vezes quem? A diferença entre um número e 5. A diferença entre um número e 5. Nesse caso especial, tem que botar o parênteses, porque ele diz que o dobro é disso tudo, não é só do x. O dobro é da diferença. Então, o dobro, isso aqui é a diferença. Por isso tem que botar parênteses. E aqui é a letra H.
Muito bem. Então, aqui a gente já relembrando, teoricamente nós estamos aqui relembrando, que as letras na matemática, elas estão no lugar de números desconhecidos, que dependendo da situação, eu posso passar a conhecer. Beleza? Olha esses exemplos aqui. Você se lembra como é que calcula a área de um quadrado ou de um retângulo? Sabe como é que calcula? A área de um quadrado ou a área de um retângulo é só você pegar a base e multiplicar pela altura. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui é a base e aqui é a altura. Portanto, a área desse retângulo é 3 vezes 3 desse quadrado. Então, a área dele vale 9. Ok? 3 vezes 3, 9. Então, essa é a área desse quadrado. A área desse retângulo é do mesmo jeito. Então, a área vai ser... A base é o B e a altura é o A. Então, base vezes altura. B vezes A. Aí ficou aqui. Por que tem aqui, Rodrigo, um A e um B? Porque são dois números que eu não sei quem é. E dá para saber quem é? Nessa questão, não. Tem como eu saber quem é, não. Na letra C, qual é a área? Base vezes altura. Então, Y vezes 2x. Você sabe que quando eu multiplico letras com aqui B vezes A, na verdade você pode fazer assim, ó. Você pode juntar as letras. Normalmente, os autores dos livros costumam colocar em ordem alfabética. Então, eu vou botar assim, ó, AB. Então, ficaria desse jeito aqui, ó, AB. Então, AB, na verdade, significa A vezes B. A vezes B. Seria a mesma coisa. Então, Rodrigo, então quando eu tiver letra numa multiplicação, eu posso juntar essas letras. Exatamente. Do mesmo jeito, letras e números. Se eu tiver letras e números, que é esse caso aqui, ó, y vezes 2x, é só juntar tudo. Só que quando eu tenho letras e números, normalmente a gente primeiro bota o número para depois colocar as letras. Então, aqui ficaria 2 vezes x vezes y. Então, o que eu quero que você entenda aqui nesse primeiro momento é que no meio de letras e números existe multiplicação, caso eles estejam juntos. Caso eles estejam juntos. Vamos agora fazer o seguinte. A gente vai entender que nas expressões algébricas, que a palavra algébrica, ela agora apareceu, né? A palavra algébrica, agora já partindo aqui para o capítulo 2, que eu posso usar letras para poder representar situações. Vamos ver aqui uns exemplos. Qual é a expressão que representa o perímetro da figura demonstrada a seguir? Você lembra que perímetro é a soma de todos os lados? Só que eu estou olhando para essa figura e não vejo os lados dessa figura, eu não sei quanto é que ela vale. Então, eu vou dizer que esse lado é x, obrigatoriamente esse outro lado é x também, porque é do mesmo tamanho, então é o mesmo número. Vamos supor que desse lado seja y, e aí, pela lógica, desse lado seja y. Então, o que seria o perímetro? Somar tudo. X mais y mais x e mais y. Então, isso aqui seria o perímetro. Gente, quando eu tenho letras iguais, eu posso somar. Mas quando eu tenho letras diferentes, eu não posso. No caso aqui, eu posso somar x mais x. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quanto é caneta mais caneta? Você não me responderia provavelmente 2 canetas? Então, quanto é x mais x? Na mesma lógica, 2x. X mais x, 2x. Caneta mais caneta, 2 canetas. Y mais y, 2y. Então, ficaria assim a expressão, ó. Aí ela se transformaria numa expressão algébrica. Ou seja, esta conta, ela resolve essa questão, porém ela tem letras porque existem números desconhecidos. Vamos ver mais um exemplo? Qual é a expressão que representa a área total desse terreno? Veja, aqui nós temos um terreno, ele quer a área. Lembra que eu acabei de explicar que a área é base vezes altura?
Portanto, vamos dizer que aqui a base seja x e a altura seja y. Poderia ser AB, poderia ser MN. Né? Deixa eu trocar essas letras, para você perceber que a letra tanto faz no final das contas. Vamos botar aqui outras letras. Vamos botar aqui que seja M e aqui seja N. Então, no caso, esse aqui é a base e esse aqui é a altura. Portanto, a área vai ser base vezes altura. Aí, no caso, a área M vezes N é só juntar MN. Só juntar. Só um minuto, pessoal, pega um negócio aqui. Remédiozinho aqui para recuperar da Covid. Muito bem. Vamos lá para esse outro exemplo. Para fazer um carreto, geral do carreto, eu acho que é tipo uma mudança. Viu? Para fazer uma mudança, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40, ele cobra R$40 e mais R$1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de X quilômetros? Por que ele botou X quilômetros? Porque eu não sei quantos quilômetros ele vai rodar. Por isso que é X. E ele cobra R$1,50 por quilômetro. R$1,50 por quilômetro. Então, para saber quanto é que você vai gastar, você vai ter que pegar R$1,50 e multiplicar pelos quilômetros, que é X. E ainda mais, esse cara cobra R$1,50 por quilômetro, então seria R$1,50 vezes X, que são os quilômetros, e ainda mais R$40, que é o valor fixo, que ele cobra só de você ter chamado ele. Ele cobra isso. Ele cobra isso só de você ter chamado ele. E ainda cobra R$1,50 por cada quilômetro. Então, eu consigo montar aqui o que a gente chama de expressão algébrica. Ok? Olha aqui, várias expressões algébricas montadas. 2x mais 3y, 1 sobre 2x, aí aqui existe uma multiplicação aqui no meio. Aí você entende que onde eu tenho letras e números, aqui, ó, existe uma multiplicação aqui, aqui e aqui também 3y, na verdade é 3 vezes y. Tá certo? Aqui, ó, xy ao quadrado. X vezes y ao quadrado, tá certo? Então, onde eu tenho duas letras juntas, onde eu tenho três letras juntas, onde eu tenho números e letras juntas, existe uma multiplicação ali no meio. Inclusive, uma vez eu passei para explicar para os meninos, uma expressão que fiz assim, ó. Uma expressão que fiz desse jeito aqui, ó. A, B, C, D. Ninguém acertou essa expressão. O que eu queria que eles entendessem? A, B, C, D é A vezes B, vezes C, vezes D. Uma vez que quando eu tenho letras juntas, então aqui eu tenho uma multiplicação entre eles. Que só eu ver deles juntos, eu já sei que essa multiplicação existe. Tá certo? Então, na matemática, letras juntas significam multiplicações. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo, que inclusive, isso aqui está tirado do livro de vocês, várias expressões algébricas. Por que nós chamamos isso de expressão algébrica, Rodrigo? Porque são contas que envolvem letras. Basta ter uma letra. Basta ter uma letra que eu já tenho uma expressão algébrica. Uma conta, né? Uma expressão algébrica é uma conta onde nessa conta existe uma letra.
Lembrando aqui também que quando eu tenho letras diferentes, ó, esse A é um número, esse B é um número e esse C é um número. Normalmente, não é uma regra obrigatória, esses três números eles são diferentes. Mas, Rodrigo, poderia ser igual? Até poderia, mas é muito difícil isso acontecer. Então, eu posso até dizer o seguinte para você. Se eu tiver letras diferentes, então eu vou ter valores diferentes. Agora, onde eu tenho letras iguais, como esse aqui, ó, esse A aqui e esse A aqui, significa que eles têm o mesmo valor. Então, se esse A, o valor dele for 5, então o valor desse A também é 5. Portanto, onde eu tenho letras iguais, eu tenho ali, com certeza, aí eu vou ter com certeza o mesmo valor. Tá certo, gente? Então, nós temos um deverzinho aqui para casa, né, para você brincar um pouquinho aí em casa, que é a página 99 é a primeira e a segunda, a página 102 é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Você nota, gente, que nem sempre, eu particularmente não passo muitas questões. Eu não sou de passar muitas questões. Tá certo? Então, hoje tem um pouquinho mais, tem 7 questões, é para copiar as perguntas, é para tentar responder, é para fazer cálculo se for necessário, para que a gente veja. Tem coisa que dá para fazer resposta direto e tem coisa que precisa de cálculo. O que precisa de cálculo, eu quero ver o cálculo. Se não precisar, vai fazer o quê? É só a resposta mesmo. Tá bom, pessoal? Então, assim, até a próxima aula. A gente finaliza por aqui. Qualquer coisa, rever a aula, que é para você saber o que aconteceu. E até a próxima.